Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Para agradar caminhoneiros, o governo federal sugere mudanças na cobrança dos impostos sobre o óleo diesel. O ministro da Economia admite negociar com o Congresso a criação de novo auxílio emergencial. E você vai ver também. O governo de São Paulo volta a ampliar o horário de funcionamento de comércios e serviços não essenciais. É a segunda flexibilização em 2 dias. Sindicato dos Professores da Rede Pública Paulista anuncia greve para a próxima segunda-feira, dia marcado para a volta às aulas presenciais no estado. O Ministério da Saúde conversa com laboratórios da Rússia e da Índia para a compra de 30 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Emoção e esperança na maior cidade do país. Começa a vacinação de pessoas com mais de 90 anos em São Paulo. A divisão antissequestro da Polícia de São Paulo libertou um paquistanês que era mantido em cativeiro havia 16 dias em Diadema, na Grande São Paulo. 2 pessoas foram presas. Os policiais da divisão antissequestro estouraram o cativeiro no final da noite de ontem. Assim? Assim? Direita, esquerda. Direita, esquerda. Aí mesmo. Peraí. Ó, tá na mão. Aí, já era. O paquistanês de 37 anos era mantido nesse cômodo há 16 dias. Polícia, eu achei. Polícia. Ele foi sequestrado por 3 homens no dia 20 de janeiro e foi trazido para essa casa que fica na periferia de Diadema, na Grande São Paulo. O local era nos fundos de um terreno e não chamava a atenção. 5 dias após o sequestro, os criminosos ligaram para o tio da vítima, que é um empresário do ramo de tecidos aqui em São Paulo, e pediram $46 mil para libertar o paquistanês. Os policiais foram avisados e passaram a acompanhar as negociações. Nas investigações, identificaram um casal, que era o responsável por manter a vítima no cativeiro. O paquistanês estava deitado quando foi encontrado no cativeiro. Anderson Soares e Ingrid Bruna foram presos em flagrante por sequestro e cárcere privado. De acordo com o delegado, agora a polícia tenta identificar outros suspeitos. O estouro do cativeiro para a gente não termina, pelo contrário, intensifica as investigações. E é isso que a gente vai tentar apurar. Outros criminosos, quem é o planejador, quem é o executor, quem negociava. A gente vai tentar levantar todas essas circunstâncias. Bora, vamos pra cá. Vamos assim. Go home. Do you understand me? Yes, I am. Ok. Um dos maiores traficantes internacionais de drogas foi preso no Recife. Ele estava foragido havia 2 anos e foi apresentado hoje à polícia italiana. O italiano Aldoino Gianotta, de 59 anos, estava morando em um condomínio de alto padrão no bairro de Aldeia, em Camaragibe, região metropolitana do Recife. Ele foi preso na última terça-feira pela Polícia Federal de Pernambuco, quando estava com a esposa, que é brasileira. Daqui de Pernambuco, o traficante italiano comandava uma rede internacional de tráfico de cocaína, com conexões em países da América do Sul e Europa. Aqui ele atuava no ramo de venda de imóveis de luxo para lavar o dinheiro do tráfico. Aldoino Gianotta estava sendo procurado há 2 anos pela Diretoria Distrita Antimáfia Italiana. Durante as investigações, a Justiça Italiana expediu 26 medidas judiciais contra ele e contra outros líderes da quadrilha lá na Europa, entre 8 prisões preventivas, 18 prisões domiciliares e apreensões de bens, que somam 4 milhões de euros. O equivalente a 26 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, não havia registro de entrada do italiano no estado, o que dificultou a captura. Quando a Polícia Federal Italiana solicitou o apoio da Polícia Federal Pernambucana, nós começamos a investigação e descobrimos aonde ele estava residindo devido às transações que ele tinha com imóveis. Só para você ter uma ideia, ele tem um condomínio de luxo lá que estava colocando à venda por cerca de R$1 milhão. Então foi através desse rastro que nós conseguimos chegar à sua identificação e prisão, quando ele saiu desse edifício, desse condomínio, num carro com sua esposa, que a sua esposa é pernambucana. Aí fizemos a abordagem e nos certificamos que se tratava desse criminoso. O traficante italiano comandava a logística de transporte de cocaína produzida na Bolívia. A droga saía da América do Sul por navios e era enviada para armazéns na zona portuária de Amsterdã. De lá, seguia para Salento, na Itália, base da organização criminosa.
O suspeito continuará preso em Pernambuco até que a justiça decida sobre a extradição do traficante. E um homem foi preso no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele é suspeito de matar o policial civil Rodrigo Costa, de 37 anos, em janeiro deste ano, numa tentativa de assalto. Câmeras de segurança registraram o crime. O policial reagiu, foi atingido no peito e não resistiu. Além da prisão, na ação de hoje, outro suspeito morreu em confronto com a polícia. 6 regiões do estado de São Paulo, incluindo a capital e a Baixada Santista, vão avançar para a fase amarela, com menos restrições. A partir de amanhã, restaurantes, shoppings e comércios já podem funcionar até às 10 horas da noite. Após a queda no número de internações ao longo das últimas 3 semanas, 10 regiões do estado avançaram para fases menos restritivas. Franca e Bauru continuaram na fase vermelha. Araraquara regrediu para a vermelha. Fazem que apenas serviços essenciais podem funcionar. Na quarta-feira, o governo paulista já havia suspendido a medida que colocava todo o estado na fase vermelha aos finais de semana e feriados, e que inicialmente ficaria em vigor até o dia 7. Com a nova classificação, estabelecimentos como shoppings, restaurantes e comércios voltam a ter permissão para funcionar até às 10 horas da noite nas regiões na fase amarela e até às 8 horas da noite nas regiões na fase laranja. Alguns ambientes têm maior risco, então venda de bebidas alcoólicas é permitida até às 20 horas e o consumo e atendimento no local apenas para clientes sentados. Hoje, o Instituto Butantan entregou ao Ministério da Saúde mais 1.100.000 doses da Coronavac, totalizando 9.800.000 doses já entregues. Ontem, o Instituto recebeu um lote com insumos importados da China. Um segundo deve chegar na próxima quarta-feira. Juntos, os dois vão ser usados para a produção de mais 17 milhões de doses, entregues a partir do dia 23 de fevereiro, com liberação de 600.000 doses por dia. Dessa partida inicial de 46 milhões, das quais ainda faltam 12 mil litros, em 2 movimentos. O primeiro de 8 mil litros, que aguardamos autorização, né? E o segundo de 4 mil litros, que também aguardamos a autorização para a exportação lá na China. E temos aí os 54 milhões, que também devem começar a chegar até março, mês a mês, né, até o total de 33.600 litros, com a última entrega em julho. Com isso, nós poderemos entregar esse total de 100 milhões de doses, completar 100 milhões de doses até setembro desse ano. João Dória, do PSDB, também anunciou a compra de 20 milhões de doses adicionais para o estado de São Paulo. São 100 milhões de doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde, para a vacinação dos brasileiros. Obviamente, isso será cumprido na íntegra, mas adicionalmente a isso, o governo do estado de São Paulo tomou a decisão de adquirir, sob sua responsabilidade, sob seu custo, mais 20 milhões de doses da vacina do Butantan, se ela estiver disponível pelo laboratório Sinovac, ou outra vacina para permitir que possamos cumprir a nossa meta de vacinar 100% das pessoas que precisam ser vacinadas em São Paulo até dezembro deste ano. Já no Rio de Janeiro, a Prefeitura ampliou as medidas para evitar aglomerações durante o período do Carnaval. A capital fluminense superou São Paulo e agora é a cidade do Brasil com mais mortes por Covid-19. Pela terceira semana consecutiva, o mapa do município do Rio está assim, com as 33 regiões com bandeira laranja, que indica risco alto de contágio pelo novo coronavírus. Com isso, segue restrita a lotação de estabelecimentos como shoppings e supermercados. A classificação leva em conta o número de internações e mortes. Ontem, a cidade do Rio chegou à marca de 17.535 óbitos, passando a capital paulista, que tem quase o dobro da população. Esse índice de óbitos da cidade do Rio de Janeiro é absurdo, inaceitável. Tomara que um dia as coisas possam ser esclarecidas. A taxa de letalidade em janeiro foi menor do que nos meses anteriores, mas a expectativa da prefeitura é que o número seja reduzido ainda mais por conta da vacinação.
Até o momento, o município do Rio imunizou mais de 160 mil pessoas. Hoje foi a vez dos idosos a partir de 90 anos. E amanhã haverá mais uma oportunidade para quem não conseguiu tomar a vacina esta semana. A meta é imunizar o grupo acima de 60 anos até o fim de março. A lógica da prefeitura continuará sendo exatamente a mesma, salvar vidas. E as pessoas que vão mais a óbito, no caso do coronavírus, são as pessoas mais velhas. Então nós vamos manter a lógica de vacinar as pessoas mais velhas. Como medida para evitar o avanço da doença, foi publicado hoje no Diário Oficial um decreto proibindo desfiles de escolas de samba e saídas de blocos de rua, sob risco de crime contra a saúde pública. Para reduzir a movimentação de pessoas no Rio durante o período de carnaval, também está proibida a entrada de ônibus, vans e outros veículos fretados na cidade entre os dias 12 e 22 deste mês. A Prefeitura informou que vai aumentar a fiscalização para impedir festas com aglomeração. Essas festas não vão acontecer. Nós estamos monitorando as redes sociais, esses sites conhecidos de venda de ingressos de festas. Nós não vamos permitir que essas festas aconteçam. Com 61% dos leitos de enfermaria e 77% de UTI ocupados na capital, 17 pacientes com Covid-19 chegaram ontem ao Rio de Janeiro vindos de Manaus. Eles foram trazidos em um avião da Força Aérea Brasileira e transferidos para o Hospital Federal do Andaraí, na zona norte da cidade. Este é o segundo grupo de pacientes a chegar na capital para tratamento. A Prefeitura de São Paulo antecipou para hoje a vacinação de pessoas com mais de 90 anos. E esse início da imunização trouxe alívio e esperança para a população mais vulnerável nesta pandemia. Os olhos marejados falam por si. São lágrimas de alegria. Foi difícil conter a emoção ao receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Está emocionado? Bastante. Como é que foi esse período de expectativa para o senhor? A expectativa é grande que um dia ia estar certo. Seu Sebastião tem 92 anos. Quem o levou para vacinar foi o genro, que também trouxe Dona Tereza, a vizinha de 93 anos. Um dia que jamais será esquecido. Chegou a sua vez. Está feliz? Estou feliz. Eu tenho duas filhas também, que é especial. Hoje, a cidade de São Paulo deu start para a vacinação de idosos a partir dos 90 anos, que estava programada para começar na próxima segunda-feira. A antecipação foi uma decisão da Prefeitura, já que todas as 468 unidades básicas de saúde da cidade já estavam abastecidas com as doses destinadas a este público. Ao todo, mais de 24 mil idosos já foram vacinados em São Paulo. Já há tempo, já, né? Porque a gente está sofrendo com isso, né? O povo, né? O mundo. Então, a vacina vai ser grandiosa para todo mundo que toma, né? A orientação da Prefeitura é para que os idosos nessa faixa etária procurem a UBS mais próxima de casa e apresentem o CPF. Se tiverem carteira de vacinação e o cartão do SUS também, mas estes não são obrigatórios. Para a imunização, é preciso respeitar todos os protocolos sanitários, como o uso de máscaras, higienização com álcool em gel e distanciamento social. Segundo a gestão municipal, nessa etapa da vacinação, deverão ser atendidos mais de 32 mil idosos. A vacinação para os idosos com dificuldade de locomoção também teve início hoje. Eles serão vacinados em suas casas. A campanha de vacinação continua durante o sábado e o domingo, mas somente 87 unidades básicas de saúde integradas à assistência médica ambulatorial, as AMAs, vão abrir para vacinação contra a Covid-19. E a partir do dia 8 de fevereiro, segunda-feira, os idosos também serão atendidos em 5 pontos de imunização por drive-thru: Estádio do Pacaembu, Arena Corinthians, AMB, Autódromo de Interlagos e Igreja Boas Novas, na Vila Prudente, das 8 da manhã às 5 da tarde. Nas UBSs, o horário de vacinação será das 7 da manhã até às 7 horas da noite. As vacinas foram distribuídas entre as UBSs de acordo com o número de idosos
que foram vacinar na última vacinação para gripe. Então, portanto, qualquer erro pontual lá na ponta, rapidamente a Secretaria de Saúde já se reorganiza e já volta a redistribuir para uma ou outra UBS que a gente possa ter dificuldade com falta de vacina. E a partir do dia 15 de fevereiro, começar a vacinação das pessoas com menos de 90 anos e mais de 85 anos de idade. É um começo, ainda vai levar um bom tempo, mas é um começo. Belo Horizonte vai começar a vacinar pessoas com mais de 89 anos contra a Covid-19. Com o ritmo de transmissão da doença em queda, a Prefeitura vai flexibilizar as restrições para bares e restaurantes. Desde que a pandemia começou, a dona Consuelo, de 91 anos, teve que mudar a rotina. Deixou de sair de casa, visitar as amigas e adiou a festa de aniversário. Os netos vieram aqui em casa, como é de costume, todo mundo aqui em casa almoçando, minha casa estava cheia. Acabou. Muito ativa, sabe? Gosta de aglomerar, gosta de muita gente na casa dela, gosta de festa, gosta de sair. A partir de segunda-feira, a dona Consuelo e todos os idosos acima de 89 anos que moram aqui em Belo Horizonte vão poder se cadastrar pela internet para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A expectativa é imunizar 10 mil pessoas. Tô doidinha para chegar segunda-feira, 5 horas da manhã já tô ligando e vou. Primeira pessoa que eu acho que vai ser cadastrada é ela. Primeiro, eu vou lá na igreja de São Judas fazer, vou agradecer. Depois eu vou para Gandaia. Pelos levantamentos, 1.100.000 moradores aqui de Belo Horizonte devem receber a vacina. A Prefeitura garante que a estrutura para imunizar toda a população já está preparada. O desafio agora é conseguir as doses suficientes. Para o próximo grupo, por exemplo, de idosos entre 80 e 89 anos, serão necessárias mais 90 mil doses, que até o momento não estão garantidas. Havendo disponibilidade de vacina, já está programado, né? E tem toda a retaguarda necessária para isso, nós poderíamos vacinar primeira e segunda dose em 6, 8 meses, se houvesse disponibilidade de vacina. Com a queda nos índices de transmissão da doença e na ocupação de leitos nos hospitais, a Prefeitura decidiu atender ao pedido dos bares e restaurantes, que a partir de agora vão poder abrir aos domingos e vender bebidas alcoólicas sem restrição de horário. A gente sabe que a grande arma que a gente tem, até que todo mundo esteja vacinado, é não aglomerar, né? Então, qualquer aglomeração pode transmitir. O Natal e o Réveillon foram exemplos clássicos disso, né? Foram exemplos gritantes disso. Nós tivemos um aumento de casos muito grande 2 semanas depois do Natal e do Réveillon. E só agora, depois de 2 semanas fechadas, é que nós vimos esse índice cair. E a Fiocruz recebe da China amanhã o primeiro lote dos insumos que serão usados para a fabricação da vacina Oxford AstraZeneca aqui no Brasil. Os 88 litros do ingrediente farmacêutico ativo usado na produção da vacina da Universidade Oxford e do laboratório AstraZeneca já deixaram a China. O IFA, suficiente para a produção de 2.800.000 doses do imunizante, chega amanhã ao Brasil. A Fiocruz esperava receber neste primeiro lote o suficiente para produzir 7,5 milhões dos 15 milhões de doses previstos para fevereiro. Essa mudança ela se deve a questões de segurança, de acondicionamento, questões que nesse processo muitas vezes precisam ser revistas. Trabalhamos até para uma antecipação, então nós nos esforçamos muito, né, para que fosse antecipado. No entanto, pelas dificuldades de regulação da exportação na China, houve esse atraso, né, todos acompanharam, já esclarecemos muito e estamos recebendo assim. Durante o mês, a Fiocruz vai receber mais 2 lotes do IFA. A primeira remessa será usada para os testes finais da vacina de Oxford e posterior validação da Anvisa. Nós temos um lote de pré-validação primeiro. Primeiro a gente usa só um lote que é pequeno, pré-validação, depois 3 lotes de validação. Ou seja, esse insumo que a gente vai receber é suficiente para fazer essas validações e os lotes demais que chegarão em fevereiro
serão utilizados só em março, serão produzidos só em março. A Fiocruz negocia também para receber em breve um lote de ingrediente farmacêutico ativo que deveria ter chegado em janeiro. Por isso, a Fundação acredita que não haverá atraso na vacinação e que a previsão de entrega de 100 milhões de doses até julho está mantida. Há uma proposta que está sendo discutida, né, de recuperação dos lotes que viriam em janeiro, a gente receber adiantado nos próximos meses e então, pela proposta que está sendo desenhada, nós não teremos problemas no nosso plano de produção inicial, né, se nós conseguirmos o que está sendo proposto pela AstraZeneca de novo cronograma de entrega dos lotes. A previsão era que as primeiras doses fossem liberadas para o Programa Nacional de Imunizações entre 8 e 12 de fevereiro. O acordo prevê a entrega de mais 13 lotes do IFA, que devem ser enviados com intervalo de 2 semanas entre cada remessa. Durante o lançamento do edital de licitação para a construção do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, que será erguido na Zona Oeste do Rio e ampliará em 4 vezes a capacidade do Brasil de produzir vacinas e biofármacos, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o registro do imunizante da Oxford AstraZeneca deve ser autorizado nos próximos dias e lembrou que mais 110 milhões de doses devem ser produzidos pela Fiocruz no segundo semestre. Paralelo à fabricação, estará acontecendo a regularização para autorização e registro na Anvisa. Esse processo que inicia amanhã, com o recebimento do material, vai permitir que nós façamos a fabricação de 100 milhões de doses ainda no primeiro semestre. Com a chegada, a incorporação da tecnologia que está contratada, poderemos fabricar 20 milhões de doses por mês no segundo semestre. E atenção para você que estuda ou tem filhos na rede estadual de ensino de São Paulo. Os professores decidiram entrar em greve a partir de segunda-feira, que é justamente a data de retorno das aulas presenciais. A repórter Estela Freitas está com a gente ao vivo e tem as informações. Boa noite, Estela. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Olha, durante a Assembleia Virtual da POSP, o Sindicato dos Professores de São Paulo, 91% da categoria votaram a favor da paralisação. Os professores dizem que isso se deve à preocupação com relação à segurança da vida de professores, funcionários, estudantes e também de familiares. Eles alegam que não há condições seguras para a retomada das aulas presenciais. Dizem que as escolas não têm a infraestrutura necessária para receber os estudantes. Ainda na mesma Assembleia, 82% deles disseram que são a favor da manutenção das aulas remotas. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação disse que o sindicato não está levando em consideração os riscos atrelados ao atraso. Obrigada, Estela. E olha, gente, o Ministério da Saúde disse que pretende adquirir 30 milhões de doses das vacinas russa e indiana contra a Covid-19. O Ministério da Saúde e a União Química, laboratório que representa os interesses da vacina russa Sputnik V, se reuniram na manhã de hoje para negociações sobre o imunizante. Após o encontro, a pasta informou que poderá adquirir 10 milhões de doses da vacina russa. Ainda de acordo com o Ministério, a quantidade de vacinas que o Brasil pretende comprar se baseou em um cronograma enviado pelo Instituto Gamaleya, onde a vacina é fabricada, que estima 400 mil doses uma semana depois do contrato ser assinado, outros 2 milhões em um mês e mais 7 milhões nos 2 meses seguintes. Além do volume importado, a União Química planeja produzir ao menos 150 milhões de doses da vacina no Brasil. A reunião foi muito boa, muito positiva. Nós apresentamos ao ministro o nosso interesse de rapidamente fornecer 10 milhões de doses da vacina Sputnik, ainda embarcada pela Rússia, para atender rapidamente aí nos próximos 60, 90 dias. Porém, nós estamos aguardando também a liberação da Anvisa. Ninguém vai fazer nada sem autorização da Anvisa.
À tarde, foi a vez do Ministério da Saúde se reunir com representantes do laboratório indiano Bharat Biotech e da Covaxin. A previsão é importar 20 milhões de doses até março. Ontem, a Anvisa alterou as regras para receber pedidos de uso emergencial de vacinas no Brasil. A agência retirou a exigência da realização de estudos clínicos da fase 3 no país, o que facilita a aprovação da própria Covaxin e da Sputnik V, além de outros imunizantes. A gente sabe que uma vez essa etapa da fase 3, em função da urgência, ela ser reconhecida, o que já acontece no mundo inteiro, a utilização em diversos países da Sputnik V, que isso seja, essa etapa seja vencida nesse momento. O Senado Federal aprovou a medida provisória que agiliza a autorização temporária de vacinas pela Anvisa para uso emergencial no Brasil e autoriza o país a participar do COVAX Facility, o consórcio para acesso global de vacinas contra o coronavírus, organizado pela OMS. O texto também prevê a liberação em até 5 dias para vacinas que já tenham autorização para uso emergencial em determinados países. Agora, a matéria segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. No domingo acontece a segunda etapa da prova digital do Enem, que é uma novidade nessa edição e, como projeto piloto, teve falhas e recorde de abstenção. O Gabriel escolheu a prova digital para variar um pouco, sair do lugar comum, que é a prova com papel e caneta. Para ele, deu tudo certo. Mas, no geral, assim, foi uma experiência legal, uma experiência diferente e eu espero que eu tenha ido bem aí na prova. E no próximo domingo aí a gente vai ter prova novamente, vamos torcer para que a gente consiga se dar bem. Dos 93 mil inscritos para a versão digital do Enem, mais de 53 mil não compareceram. Uma abstenção de 68%, maior do que os 55% registrados na prova impressa. Candidatos de cidades do Amapá, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Sul e Distrito Federal relataram que não fizeram o exame por falhas no sistema. É um conjunto muito grande de problemas para uma prova que existe já há muito tempo. Ela independe do governo, é um patrimônio nacional e que faz com que os estudantes possam acessar vários programas no Brasil e também a chance de estudar fora do país. Tem vários países, o grande exemplo é Portugal, que usa a nota do Enem em diversas das suas universidades. Então o Enem ele tem que ser preservado, organizado e planejado para que esses problemas não voltem a acontecer. O Lucas fez a prova impressa. Ele achou o conteúdo mais fácil, talvez pela experiência por ser o 4º Enem que participa. Mas a preocupação com a Covid-19 e os protocolos de segurança deixou o ambiente da prova menos confortável. As pessoas não tinham como pode dizer, uma classificação de lugares, sabe? Você chegava e escolhia um lugar, então a possibilidade de alguém sentar do seu lado era muito alta, sabe? Eu fiz no fundo e, sentou umas 5 pessoas no fundo, entendeu? Entre falhas e ausências, essa edição do Enem é tida por especialistas como um acerto. Esse Enem era crucial para reavivar a esperança no coração daqueles que se apegaram aos estudos como meio de enfrentar o isolamento e a quarentena. Então, acredito que, mesmo com essa previsibilidade em relação às abstenções, foi muito importante, foi muito humano a realização do Enem. Os estudantes que se sentiram prejudicados podem pedir a reaplicação da prova. A solicitação deve ser feita entre 8 e 12 de fevereiro. O novo exame será nos dias 23 e 24 de fevereiro, tanto para os que tiveram problemas com a versão impressa como a digital. O Festival de Prêmios Realizando Sonhos da Rede TV está acabando. E para concorrer a prêmios incríveis, você só precisa continuar assinando, investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas-feiras sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000 e todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho.
E tá achando que acabou? No final da promoção você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então corre, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. O presidente Jair Bolsonaro estuda uma mudança na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Essa medida seria uma forma de agradar os caminhoneiros que têm pressionado o governo por causa do aumento nos preços. No início da semana, sindicatos de caminhoneiros promoveram manifestações em alguns pontos do Brasil para reclamar do descumprimento da tabela de frete e dos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis. Apesar de tímido, o movimento foi o suficiente para acender o alerta vermelho no governo, que teme uma paralisação nos moldes de 2018. Por causa disso, o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros e o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, para discutir alternativas que possam dar mais previsibilidade ao preço do combustível. Uma das possibilidades estudadas pelo governo é fazer a cobrança do ICMS sobre o diesel na refinaria e não na bomba como é feito hoje. Com isso, a base de cálculo seria menor, o que também ajudaria a reduzir o preço. Outra possibilidade estudada é fixar uma alíquota de ICMS. Como o imposto é estadual, cada unidade da federação decide quanto será cobrado. Mas se a alíquota fosse fixa, seria mais fácil saber o valor a ser pago. Apesar dos estudos, mexer com o ICMS é um assunto delicado, já que poderia impactar negativamente na arrecadação dos estados, o que causa resistência dos governadores e também do Congresso. Os governadores não terão que abrir qualquer arrecadação. Afinal de contas, quem vai definir um valor fixo de ICMS em cada litro de combustível ou no percentual de cada litro de combustível é a sua respectiva Assembleia Legislativa. Assim como não há interferência nossa na Petrobras, não há nenhuma interferência nossa naquilo que é cobrado pelos senhores governadores. O ministro da Economia, Paulo Guedes, cogitou a possibilidade de reduzir o PIS/COFINS cobrado sobre o diesel. Como esse é um imposto federal, o governo poderia reduzir a alíquota. Tem até 35 centavos nesse preço. Evidentemente, nós não podemos fazer isso de uma vez. É caro, é bastante dinheiro, mas nós temos que começar um movimento nessa direção. Após a reunião, o presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre a possibilidade de criar uma nova forma de auxílio financeiro para aqueles que foram atingidos pela pandemia. O auxílio emergencial, o próprio nome o diz, emergencial. A nossa capacidade de endividamento está no limite. Quem define esta questão é o nosso ministro da Economia, que carinhosamente eu chamo de posto Ipiranga, bem como, obviamente, ouvindo agora, em primeiro lugar, os presidentes da Câmara e do Senado, que não são aliados nossos, são aliados do Brasil. Na noite de ontem, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram com Guedes para discutir um novo auxílio emergencial. Apesar de concordarem sobre a necessidade de um benefício, ainda não há uma proposta concreta sobre o assunto. Um socorro que seja urgente, emergencial, para poder realmente ajudar essa camada mais vulnerável. E sentido do ministro Paulo Guedes, toda boa vontade de encontrar uma solução para isso. E o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os problemas sociais, para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos nos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. E vamos ao comentário de economia com Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, destaque para as eleições. É a eleição da Câmara dos Deputados e Senado Federal. E aí você, telespectador, pergunta, Salete, no resumo da economia, política? Sim, senhor, política econômica, porque a partir deste momento, uma grande expectativa em torno do avanço das reformas constitucionais.
Destaque para tributária e administrativa. Você viu hoje o presidente Jair Bolsonaro numa reunião de ministros com a presença do presidente da Petrobras, tratando exatamente do quê? Da questão tributária, impostos que incidem no preço do diesel, claro, tendo em vista a ameaça dos caminhoneiros de nova greve por conta do preço do óleo diesel. Enfim, é preciso que tenhamos uma reforma tributária que faça uma grande rediscussão em torno da carga tributária, dessa exaustão tributária. É muita cobrança de imposto neste país. Do outro lado, a reforma administrativa, porque se a tributária cuida do lado receitas, você tem a administrativa que cuide do lado gastos. O presidente Jair Bolsonaro também falou hoje do peso do Estado no bolso do brasileiro. É preciso diminuir o peso do Estado. Tivemos também o ministro Paulo Guedes, com o novo presidente do Senado Federal, tratando da extensão do auxílio emergencial que interessa a milhões de brasileiros. Vai haver a extensão do auxílio emergencial, agora contemplando um menor número de beneficiários, mas devemos ter novas informações agora a respeito do auxílio emergencial já na próxima semana. E é quando eu encontro vocês, na próxima sexta-feira, aqui no Rede TV News. E não deixe de aproveitar o seu final de semana. Boa noite. Vamos aos números da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, 8.326.000 pessoas se recuperaram da doença. Outras 890.000 estão em acompanhamento. O país acumula mais de 230.000 mortes provocadas pelo vírus. Gente, Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, obrigado pela companhia. Até amanhã às 9h30 da noite. Tchau, tchau.